Olá, então vamos para mais uma aula aqui que você está aprendendo no YouTube. Antes de continuar, né, não esquece de dar um like e ativar os sininhos das notificações para eu conseguir sempre produzir um conteúdo aqui para estar te informando e te ajudando aí na sua prática clínica, certo? Hoje, a ideia dessa aula é a gente colocar um pouquinho aí o que o autismo, a nutrição e a seletividade alimentar tem a ver um com o outro, como que a gente pode atuar, né? De que maneira a gente pode observar e qual a nossa atuação aí como nutricionistas e até mesmo como terapeuta alimentar, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Primeiro a gente precisa entender sobre o transtorno do espectro, né? Do autista. Ele é um espectro porque, enfim, ele vai trazer N conformidades, é uma variedade muito grande, né? Então, já começa aí a gente pensar numa criança com um tratamento bem individualizado, embora tenha bastante características aí, né? Vamos dizer assim, bastante... Opa, deixa eu ir para cá. Isso, bastante característica né, que acabam, enfim, se ajustando, mas, né, o importante é a gente saber que é um transtorno que vai trazer danos comportamentais, neurológicos, distúrbios de linguagem, acaba trazendo para a criança um comprometimento social, de interesse, acompanhado por ações repetitivas, né? Quem faz o diagnóstico do TEA, ele é um diagnóstico, psiquiátrico, certo? Que ele vai fazer uma avaliação comportamental e ele vai dizer se essa criança ela tem um transtorno leve, moderado ou grave, certo? Então, não é nutricionista, não é fono, não é psicólogo. Quem faz é o psiquiatra que fecha a avaliação, certo? Bom, o transtorno do espectro autista, a causa é muito complexa, né? Antigamente, achavam-se que a causa era genética, né? Que era uma causa genética. Hoje a gente já observa assim que existem vários fatores. É um transtorno de muita complexidade, né? Então são inúmeras interações entre os genes, né? Que podem aí expressar, né? O TEA. Fatores, exposições ambientais, meio ambiente, então, poluição, alimentação, contaminação, tem estudos sobre medicamentos que podem aí colaborar com o desenvolvimento do TEA, e a parte genética, né, o desenvolvimento genético chega a ser quase mínimo, é 1%, né? Então, existe uma alta variedade de estado nutricional também desses pacientes, porque é isso, é um transtorno que né, não age igualmente, né? A gente precisa avaliar caso a caso e pensar aí nas comorbidades, certo, pessoal? Então, assim, a gente vai trabalhar comorbidade, nenhum profissional consegue reverter o autismo, né? A gente acaba auxiliando essa criança aí no trabalho de tratamento e auxílio nas comorbidades que o TEA traz, certo? Então, entre elas é o transtorno de ansiedade, o toque, as estereotipias, comportamento autolesivo, depressão, transtorno de déficit de atenção, déficit de linguagem, distúrbios sensoriais, transtornos gastrointestinais e alterações alimentares, né, distúrbio do sono, epilepsia e comprometimento motor. Acho que a gente vai falar mais lá na frente, né? E é quando a gente fala assim dessas alterações alimentares, né? Onde a gente consegue aqui mais atuar nessas comorbidades, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nesses transtornos gastrointestinais, vamos trabalhar aqui com as alterações alimentares, e o que tudo isso também pode estar ligado com esses outros transtornos, né? Hoje a gente sabe que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, do eixo cérebro-intestino, quanto estudos têm mostrado essa relação, né? E o quanto
a má alimentação ou o comprometimento dessas mucosas, desse sistema entérico, né, do gastrointestino, do intestino, ele está aí colaborando também para o desenvolvimento desses transtornos de ansiedade, desses comportamentos autolesivos, né? E, enfim, quando eu penso no autismo, né? E cada vez que eu estudo, eu costumo falar com a professora, falava com a professora da pós, que quanto mais a gente estuda o autismo, menos a gente sabe, né? Porque a gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Quando a gente pensa, a alimentação, ela pode agravar as comorbidades do transtorno, assim como a alimentação pode causar o transtorno e vice-versa, né? E quando a gente fala na seletividade alimentar no autismo, a gente tem que sempre pensar como um sintoma, sempre como um sintoma. A gente tem muito estudo de seletividade alimentar no autismo, olhando para o comportamento da criança, né? Então, como são crianças com comportamento rígido, crianças que não mudam muito a rotina, estão sempre fazendo a mesma rotina. Então, assim como, né, outras habilidades da nossa vida a gente acaba fazendo sempre igual, no autismo, a alimentação também acaba virando rituais, né? Então, nesse ponto de rituais, a alimentação no autismo, ela pode ser seletiva porque a criança acaba comendo sempre a mesma coisa por via de comportamento. Porém, já, né, com os estudos aí dos transtornos gastrointestinais, que né, que a gente tem ouvido falar, tem bastante profissional falando sobre isso, já se sabe que essa seletividade alimentar, ela também mostra para a gente que ela é um sintoma, muitas vezes de alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. E aí eu tenho muitas amigas, colegas que falam assim, mas Lu, você tira glúten, leite, caseína, né? A proteína do leite, da dieta, a proteína da soja. Eu falo assim, gente, eu acabo tirando na maioria dos casos e a gente vê a diferença, né? Eu recebo, como vocês sabem, muitos pacientes, 99% do meu público é seletividade alimentar, eles vêm me buscar por seletividade alimentar, então eu acabo fazendo essa correlação, né? Então, é o próximo slide aqui agora. Então, era o que eu estava falando lá, né? Qual que é o nosso papel como nutricionista no tratamento do autismo, né? Então, a gente sabe que os fatores alimentares nutricionais, eles vão moldar a nossa expressão gênica, né? O fenótipo da criança. Então, com isso, a gente pode ver a ativação do sistema imunológico, nós vamos cuidar desses processos inflamatórios crônicos, né, que vêm dos xenobióticos, que são os agrotóxicos, aditivos químicos, chumbo, alumínio, mercúrio, todos esses contaminantes alimentares, aí, não alimentares, na verdade, né, que estão presentes na nossa vida, né, nos produtos químicos que utilizamos, na poluição, enfim, né, assim, incontáveis lugares, né? Na desbiose intestinal, né, nessa alteração da permeabilidade intestinal, na má absorção de nutrientes, perda de tolerância imunológica, nos distúrbios de detoxificação, né, é onde a gente vai atuar. E, fora isso, atuando também da maneira que a gente aprendeu lá na faculdade, né, que é como se fosse é uma criança, né? A gente tá tratando uma criança, então não é porque é autista, porque, enfim, tem as suas comorbidades, as suas diferenças aí, mas a gente precisa olhar como uma criança e a família, enfim, todos os aspectos, né? E da alimentação e nutrição. Então, falando um pouquinho sobre a questão, né, da dieta, um pouquinho sobre a questão da dieta de exclusão,
né? Então, assim, já se tem bastante estudo sobre isso. Eu não gosto, Luciane Scudeler, não gosto de colocar todas as crianças no mesmo, farinha no mesmo saco, assim, no sentido, né? Assim, a gente já chega, já exclui alguma coisa mais autoritária, porque eu tenho aqui, na minha prática clínica, que quando a gente age dessa maneira, a gente acaba espantando a família e a mudança de hábito é muito difícil, né? Então a gente precisa mostrar para a família, mostrar, a gente precisa fazer, eu falo sempre que a gente precisa. A gente só vai saber tentando, a gente precisa tentar. Então, é importante a gente conhecer todos os sinais clínicos, é importante a gente conhecer a história dessa criança, é importante a gente saber do que essa criança se alimenta, né? Porque isso tudo vai dar pista para a gente de que, por exemplo, o glúten ou a caseína realmente, né, tem uma questão aí para essa criança. Por que eu estou falando isso? Pode ser todas, pode ser nem, né? Porque nenhum estudo é 100%, cada criança, é um caso, e a gente precisa simplesmente estudar a criança, mas sem tirar o olho dessa premissa aqui, verdade, né? E que é tão importante aí na questão da dietoterapia no autismo, né? Então, assim, as crianças, elas têm deficiência na digestão do glúten e da caseína, né? Então, essas moléculas não digeridas, o que elas vão aumentar a produção de zonulina, que vão fazer com que essas tight junctures, bonito falar, né? Vai virar, que são essas. Vocês estão lendo aí, né? Vocês estão vendo a parede intestinal, né? As velocidades intestinais, que são essas curvinhas aí, parecendo o dedo dos pés, né? E então ela vai se abrindo, né? É como essa passagem, essa tie junctures, né? Ela é uma das proteções de barreira intestinal, né? Do nosso intestino, para evitar que moléculas, né, não passem para a corrente sanguínea, né, só apenas as que enfim, que fazem bem para o nosso organismo. Então, essa produção de zonulina, né, permite que algumas bactérias, toxinas, proteínas maiores acabam, além da permeabilidade intestinal, né, que a tal da, né, a disbiose intestinal, então maior produção de bactérias gram-negativas, produção não, né, contendo maior produção de bactérias gram-negativas e menor positivas, né? E aí essas bactérias, esses micro-organismos, essas toxinas e a própria proteína do glúten, né, que é uma proteína bem grande, ela cai na corrente sanguínea. E aí, né, a gente tem uma resposta imunológica aqui do sistema IgG, IgA, e aí a gente tem aí a predisposição dessas crianças desenvolverem doenças autoimunes, porque esse sistema imunológico ele está muito ativado, ele quer trabalhar, né? Tem coisa lá que eu não estou reconhecendo. Então, aumento do estado inflamatório dessa criança, má absorção de nutrientes e intolerâncias e alergias alimentares, né? Então, e esse sistema nervoso central atuando também com o sistema nervoso autônomo, e aí é uma das causas das alterações comportamentais também estão aqui dentro deste quadro todo aqui. Bom, e qual que é a nossa parte, né? Qual que é a parte, né? Qual que é nosso papel aí, né? Então, assim, nós precisamos adequar essas ofertas nutricionais, tratar essas alergias, intolerâncias alimentares, então, olhar isso com muito cuidado,
solicitar exames, conversar com o médico, conversar com a família, falar, né, estudar um pouquinho e saber tudo o que pode acometer dentro do autismo, conhecer a criança, histórico da criança, histórico da família, para a gente poder fazer esses tratamentos. Retirada de contaminantes e não contaminantes alimentares, isso também vai cair lá no nosso sistema, na nossa corrente sanguínea, né? Retirada dos aditivos alimentares, auxiliar na adequação e funcionamento do intestino, suplementação quando necessário. A gente precisa, fora tudo isso, segurar a mão da família, acolher a família e ajudá-la a fazer essa transição, né? Não é de uma hora para outra, são muitas mudanças alimentares que devem ser feitas ao longo do processo, né? Então, assim, quem trabalha com, né, quem tem o interesse de trabalhar com seletividade alimentar, com certeza vai cair na casa do autismo. Eu falo que a gente está sempre estudando, né? Eu, desde que comecei, ainda estudo, atendo crianças com autismo e é o que eu falo, não sei nada ainda. Não sei nada porque eu estou sempre estudando. Cada caso é um estudo, né? Cada caso a gente precisa se organizar, né? Então, quando a gente vai falar na seletividade alimentar, como eu falei, a gente tem que pensar, né, como um sintoma que pode ser aí, né, que pode estar ligado com o que causa. Distúrbios de processamento sensorial, né, que é bem comum dentro do espectro. Distúrbios de comportamento, como eu falei, comportamento rígido, dificuldades motoras, a criança tem dificuldade motora, tem hipotonia, alergias e intolerâncias alimentares, doenças gastrointestinais, uso de medicamento pode causar má digestão, pode causar tontura, boca seca. Então, tudo isso vai atrapalhar a criança, né, na hora de se alimentar. Pensa que qualquer criança, né, ela não consegue assimilar o que ela está comendo com o corpinho dela, assim, ela tem pouco conhecimento como a gente, no sentido assim, a gente come um arroz doce, um exemplo, esse arroz doce está estragado. Então, a gente sabe, esse arroz doce me fez mal, sei lá, está estragado. A gente sabe que esse arroz doce não está legal. Então, a gente acaba falando, não, agora eu não vou comer mais arroz doce, tudo bem. Para uma criança autista, ou qualquer outra criança, na verdade, gente, ela vai assimilar qualquer mal-estar com a alimentação, né? Então, independente de onde vem, ela não vai pensar, é um medicamento, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Não, eu não estou me sentindo bem, eu não vou comer. E aí, muitas vezes, ela acaba ficando rígida com determinados alimentos por conta disso, né? E como que é o tratamento? Então, sempre equipe multidisciplinar, né? A terapia com integração sensorial, com a terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, nutricionista, psicoterapeuta, pediatra, gastropediatra, enfim. Nós aqui da nutrição, né? Para onde a gente vai olhar, né? A gente vai cuidar desse corpo, a gente vai cuidar, como eu falei, das alergias alimentares, e a gente vai trabalhar com uma dessensibilização frente ao alimento quando a gente trabalha com terapia alimentar na prática, né? Quando a gente vai para a terapia alimentar com as crianças com autismo. E eu falo sempre, assim, essa criança, ela tem que estar com uma equipe, porque a gente sozinha, né, nós nutricionistas sozinhas, trabalhando com terapia alimentar, com a aproximação do alimento, a gente consegue alguma coisa, mas dificilmente a gente avança, porque a gente precisa de toda a base dessa criança trabalhada, né? O trabalho precisa ser feito em conjunto, certo? E
Quanto a gente tem para caminhar, né? Tem muito ainda para caminhar. Então, temos estudos aí na área de nutrigenômica, a gente tem que pensar na individualidade, claro. Muitas crianças com falta de acesso ao tratamento, a gente tem falta da atuação nossa, né? Dos nutricionistas aí, junto com essas equipes, né? Eu vejo aqui muitas clínicas e nunca tem nutricionista, né? Falta de conhecimento e também importante do processo. Gente, por quê? A gente precisa levantar essa bandeira, que uma criança com transtornos de neurodesenvolvimento, sem um acompanhamento, né, nutricional, ela está enxugando o gelo. Ou ela está evoluindo pouco e ela poderia evoluir muito mais, né? Porque olha quanta coisa impacta aí no desenvolvimento da criança e a alimentação, né? Como eu falei. Então, gente, aqui finalizo essa aula. Como eu falei, ela é bem superficial, bem por cima, né? Mas qualquer dúvida, qualquer comentário, o que vocês quiserem falar aqui embaixo, a gente criar uma discussão. Aqui eu não sou dona da verdade nenhuma, né? Estou repassando os conhecimentos e vocês, né, se tiverem algo a acrescentar, a gente aumenta essa comunidade aqui de saberes, certo, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal, entra no Instagram, curte. E para quem trabalha com terapia alimentar, deixa aqui também, aqui embaixo, no link da descrição, os meus materiais gráficos que eu trabalho. Eles ajudam muito, principalmente as crianças autistas que precisam de previsibilidade, que precisam de contorno, né, nesse trabalho de terapia alimentar. Para quem quiser saber mais ou quiser dar uma ideia de conteúdo aqui, só colocar aqui embaixo nos comentários. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.